Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. É sempre um prazer ter você conosco, uma alegria poder entrar aí na sua casa. Eu te espero em todas as redes sociais da emissora que passam aí para você. Temos o Instagram, o Facebook e o nosso site, que é o www.hittv.com.br. Através do nosso site você acompanha a nossa programação em tempo real, acompanha ao vivo o que está acontecendo no programa. Pode participar sempre também através do meu Instagram, @JaqueStefano, onde você acompanha bastidores, programa ao vivo e ainda um pouquinho do meu dia a dia. E a qualquer momento também pode enviar para nós a sua pergunta através do WhatsApp 11 3337 5886. A gente espera a sua participação. Hoje no segundo bloco a gente vai falar sobre envelhecimento e imunidade, mas nesse bloco nós temos um alerta aos pais. A gente vai falar aqui sobre uso de maquiagem nas crianças e não só de maquiagem, mas de tudo que me parece precoce. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a doutora Daniela Almeida, que é psicopedagoga. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Jaque. Prazer te receber novamente, viu? Mas é todo meu. Doutora, vamos começar entendendo. A gente pegou aqui uma pauta que a gente viu, inclusive não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, de meninas entrando numa loja de maquiagem e usando as maquiagens. E daí a gente vê hoje blogueirinhas usando maquiagem, ensinando a usar a maquiagem. Isso trouxe para a nossa produção uma discussão. Será que já era a hora? Meninas com 4, 5, 6, 10 anos usando maquiagem? Não é propriamente sobre isso, porque na nossa geração também tinha. Sim. Mas é sobre, será que está na hora? Fala um pouco sobre o que você tem visto dessa geração, doutora. Uau, Jaque, esse tema, para nós mulheres, né, como a gente aqui já antecipou, fez parte da nossa geração. É muito comum a menina, a partir de 3 anos, já começa ali a colocar o salto da mãe, né? Às vezes ela é pega ali com batom, né? Com a cara toda borrada, começa a maquiar, riscar o rosto das bonecas, né? Ou seja, estimulando ali o seu lúdico para a parte mais feminina, né? Da maquiagem. Às vezes ela percebe a mãe, um adulto que faz parte ali do seu dia a dia. Então isso é muito comum, né? Despertar essa vontade, né, da vaidade, do cuidado feminino das meninas a partir dessa idade. Só que hoje, com essa potência de redes sociais, com essa exposição, né, ou seja, blogueiros, né, eu tenho seguidores, os influencers, né? Quando a gente fala de influência, a gente já imagina o quê? Mulheres maduras, adultas. Só que não, né? Se você pegar ali, né, o TikTok ou qualquer outra ferramenta de redes sociais, vai ter ali meninas que estão ensinando a fazer o skincare. Aí a gente está vendo umas imagens enquanto você fala. Exatamente, fazendo ali o skincare, indicando maquiagens que não foi fabricada, não é própria para a sua idade. Porque existem maquiagens que a partir de 3 anos de idade, né, que seria um gloss, né, um brilho labial, né, com sabores de banana, de morango, eu já vi isso. Que é para criança que mesmo, é para criança mesmo. Então, tem que ter um cuidado pela fórmula desse produto, porque pode trazer é prejudicial para a pele. Perfeito. Hoje a gente, né, como mulheres, a gente tem uma pele madura, mas mesmo assim a gente precisa ter um filtro para a escolha da maquiagem. Então, quando a gente fala assim das meninas estarem já inseridas nesse mercado, né, nesse marketing, nessa autoimagem, já foram fisgadas por isso, né? Sim, a maquiagem. Então, assim, quando ela vê uma outra criança indicando uma base, um corretivo, poxa, ela não tem a maturidade, até pelo seu desenvolvimento cognitivo, né, neurológico, de ter o senso, né, crítico de pensar, poxa, mas isso é bom? Tem benefício para a minha pele? Será que vai ser, no caso, a pele oleosa, a pele ressecada? Porque hoje a gente tem, né, quando a gente vai comprar maquiagem, a gente é muito seletivo. Então, começou tudo isso, né, com esse excesso, essa exposição nas redes sociais. Então, como a gente viu no vídeo, uma menina, ela ensinando a fazer ali a maquiagem, passando o corretivo, e sem necessidade, porque a pele da criança, né? Corretiva demais para uma criança, né, gente? A base é demais. Ela poderia passar o gloss ou aquela sombrinha rosa, né? Só para dar um charme, mas não precisa de maquiagem a pele da criança, né? E outra coisa que é importante, ela acaba perdendo a identidade. Né, de trazer os traços infantis, né? Poxa, hoje a maquiagem nós utilizamos para quê? Para a gente melhorar a nossa imagem, gente, esconder. Tudo que a gente queria, eles não sabem disso. A gente queria o colágeno dessa época para não precisar passar base, né? Isso. Né? Desde então, né, o colágeno, para hoje a gente manter a pele jovem, né, longe das marcas de acne. E a criança, ela não tem isso. Só que a preocupação, Jaque, é que esse excesso de produtos
possam causar essa, ou seja, até mesmo lendo, né, sobre a Sociedade Brasileira de Dermatologia, falando que isso pode causar um envelhecimento precoce da pele. Duvido que Dos essas meninas poros. retirem corretamente a maquiagem. Sim. Porque se a gente, às vezes, não retira corretamente, vocês acham que as crianças vão ter noção disso, né? Não, exatamente. Hoje a gente sabe que não pode dormir com a maquiagem. Existem alguns produtos para que a gente retire a maquiagem sem agredir a pele. Então, a criança, para ela, é tudo lúdico, é brincadeira. Então, a gente, né, na nossa época, tinha alguns estojos de maquiagem, né, até um batom mesmo que falava que era 24 horas, né? E a gente utilizava aquilo. Mas, assim, a mãe, né, sempre monitorando. E eu me lembro, a minha mãe, ela gosta muito de maquiagem até hoje, então sempre monitorava. Não, essa daqui você não pode, né? Esse aqui é seu. Então, ou seja, tinha essa divisão e essa orientação do adulto. Então, a gente não pode isentar, já que o adulto, os responsáveis, né, de que eles têm que entender que a criança, ela não tem ainda essa autonomia de escolher suas próprias maquiagens, de comprar. Então, o adulto, ele precisa monitorar, ele precisa acompanhar. Doutora, e aí eu quero entrar num ponto que eu acho muito importante, que é o quanto a gente, de alguma maneira, pode estar permitindo que essa criança seja, eu vou usar uma palavra complicada agora, hein, sensualizada. Sim. E eu vou explicar por que eu estou falando isso. Eu gosto de batom vermelho, por exemplo, só que eu tenho um critério. Eu não uso com o olho muito forte, eu tomo um cuidado, porque eu também sou cristã. Então, se eu vou passar um batom vermelho, geralmente ele vai para canela. Eu vou lá e coloco, às vezes, um gloss, quando eu acho que... Por quê? Porque eu não quero sensualizar, eu quero me sentir bonita, certo? Aí, se uma mulher adulta quer sensualizar, aí é um problema dela, não é sobre isso que a gente está falando. Eu, particularmente, aqui sou cristã, não quero. Mas o que eu quero dizer é, não cabe uma criança sensualizar e a criança talvez nem tenha noção da exposição na qual ela está se colocando quando passa um batom vermelho na internet. Fala um pouco sobre isso, doutora. Exato, Jaque. Esse é o segundo ponto. Além dessa exposição, é que a gente se preocupa ali com o excesso da autoimagem, né? Eu estou preocupado com a minha imagem. Eu posso dizer que isso é uma ponta do iceberg, ou seja, por trás disso, né? Porque, o que essa criança está buscando? Né? Essa aceitação de ser aceito, de se expor, né? Ou expor a sua imagem, só que aí está o lado prejudicial, porque até então ela está copiando o comportamento de outras, né, da mesma idade, sendo de uma forma precoce, ou seja, a questão da aparência, só que a gente sabe que isso vai levando para o quê? A gente chama de adultização precoce, ou seja, eu quero me parecer jovem, eu quero parecer uma moça, e vai trazendo ali uma exibição também do corpo, forma de vestir, porque até então você pode perceber que hoje as roupas, nessa exposição, não só de cor, da maquiagem, porque as crianças querem passar o vermelho, a sombra, até na unha, né? Na unha, né, as cores, querem imitar. Então, tem um ponto aí importante, tá? Essa exposição, eu quero ser uma mocinha, eu quero ter 10 anos, eu quero ter 18 anos. No meu atendimento é muito comum a gente perguntar, né, na primeira entrevista com a criança, o que você quer ser quando crescer, qual a idade que você gostaria de ter. Então, assim, sempre eles estão trazendo, eu queria ser adulta, né, eu queria ter 18, eu queria ter 20, porque eu já ia crescer o corpo. Então, assim, poxa, a gente não pensava nisso. Então, essa exposição, ou seja, a autoimagem, essa preocupação excessiva com a autoimagem, causa, sim, ou seja, um despertamento na sexualidade. Né? Eu quero ter corpo. Eu já vi na internet as meninas usando sutiãs, colocando enchimento, indo para a escola porque ela queria ter o corpo de uma moça, de uma mulher madura. De uma mocinha, né? Como de uma a gente mocinha. Fala. Mas olha o quão prejudica isso, já que no desenvolvimento, essa é a nossa preocupação aqui, no desenvolvimento cognitivo, eu estou apressando, eu estou pulando etapas da infância. E isso causa, sim, na fase adulta, vai trazer um conflito ali de autoimagem, da autoestima. Agora, Dani, me fala uma coisa. Quando você fala de maquiagem, eu demorei muito tempo para descobrir maquiagem. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na TV, que eu comecei a ser maquiada, foi uma das primeiras vezes que eu tirei a sobrancelha. E eu me lembro que eu não gostava de maquiagem, então eu sempre comecei com muito pouco. Mas o pouco que eu me maquiava, eu tinha uma inspiração. Mesmo quando a gente era criança, tinha aqueles kitzinhos, a minha mãe e a minha avó Ione, que sempre foi muito vaidosa, sempre foi a pessoa que mais se maquiou, usou produtos. Então tinha uma referência, igual a quem você quer ser. Eu quero ser igual a minha mãe, eu quero ser igual a minha avó. Que era uma coisa que mesmo sendo criança, era quase que lúdico, era uma admiração. Sim. Pelo que você percebe hoje em atendimento, as meninas querem ser iguais às mães ou querem ser iguais àquilo que elas veem na internet? Não. Hoje são as influencers. Meu Deus. Eu quero ser como aquela influencer, eu quero ter o cabelo que ela tem, eu quero ter o corpo. Então, assim, essas referências que nós tínhamos, né, dentro da nossa casa, do nosso contexto, da família, da avó, da mãe, hoje se perdeu. Mas por quê? Eu estou ali com o celular na mão,
né? A minha parte visual vai captar que aquilo é perfeito, ou seja, é um mundo perfeito. Eu preciso ser aceito, eu preciso ser perfeito como ela é, eu preciso me destacar. Então, assim, percebe que por trás disso já que há questões emocionais que precisam ser investigadas? Todo excesso esconde uma falta. E que falta é essa? Porque que desde criança ela precisa buscar algo na sua imagem, né? A gente está falando de algo externo. Porque para mudar a ser imagem, aceita, né? Para ser aceita, para mudar, para que as pessoas, ou seja, para ganhar like, né? Curtindo a sua foto, visualizações. Então, isso está deixando de uma forma, não só as crianças, mas os adolescentes, né? Falando aqui do que é do meu público-alvo, ou seja, eles estão saindo de uma realidade, eles estão fugindo de uma realidade. Isso está trazendo danos na autoestima. Mas agora, Dani, eu quero trazer para nossa responsabilidade como pai e mãe. Eu sou uma pessoa que eu tento acompanhar tudo que meu filho vê nas redes sociais. Quer dizer, ele não tem rede social. Tudo que ele vê na internet, que Sim. ele tem acesso a YouTube Kids e a alguns filmes que eu libero no aplicativo. Ele não tem acesso a tudo, não tem acesso à hora que ele quer. Tudo apita no meu celular e no do meu marido. Porém, eu estava falando até aqui antes do programa começar. Mesmo aquela série que você já assistiu a primeira temporada, que você já acompanhou, que é livre, daqui a pouco tem uma coisa ali no meio que você não esperava. E eu quero falar sobre algo que é um ponto importante. É muito mais fácil quando você tem uma louça para lavar, quando você tem uma coisa para fazer, ou quando você quer ficar meia hora no celular, você deixar o seu filho com o celular ou com a televisão ligada e entrar um pouco ali no seu mundo. Às vezes a gente quer, só que a responsabilidade de criar filhos é nossa. Fala um pouco sobre isso. Já que vou voltar numa história, né, que falavam que a TV era prejudicial, né, principalmente para alguns cristãos, né, mais antigos. Entende que não podia ter TV em casa. Só que entende que a TV, a internet, o computador, primeiro, nós temos o controle na mão. E claro que tem momento que quando a gente quer ficar um pouco quietinho, coloca o filho para assistir um desenho, mas até aí os responsáveis precisam monitorar o que eles estão assistindo. Eu não posso largar o celular na mão de uma criança sem saber quais são os conteúdos que eles estão acessando. Porque hoje até os vídeos mais, né, que a gente pensa que é tão inocente dentro do YouTube Kids, né, que são influências, crianças, mas tem uma questão de comportamento por trás, Jaque, que eu já analisei, eu estou falando de algo que eu já vi, né, o quanto eles tentam modelar o comportamento, a criança vai entrar na repetição, né? Não só na questão maquiagem, mas brinquedo, tratamento dos pais. Então, os pais eles precisam monitorar. A internet ela se tornou, da mesma forma que ela tem os benefícios para que a gente cresça, pesquise no conhecimento, mas tantas outras coisas ruins, né? Que as crianças acabam entrando naquele mundo que não é real, é fora da sua realidade, é fora do seu contexto. E a gente tem aí crianças, adolescentes frustrados, com problemas de comportamento, com dificuldades de respeitar, ter regras, limites dentro da própria casa, porque para ele entrou tanto naquele mundo virtual que não é real e quando ele se depara com a realidade, ele tem esse conflito. Mas agora eu quero que você fale para nós, Dani, como que a gente vai entregando ferramentas para essas crianças e para esses adolescentes, porque vai chegar uma hora que eles vão ter que fazer a escolha deles. Sim. Vai chegar uma hora que eles vão amadurecer, vai chegar uma hora que eles vão querer namorar, essa hora vai chegar para todos nós. Ai, meu Deus, tá socorro, Deus, essa hora chega. Mas aí eu te pergunto, como que a gente vai criar os nossos filhos para que na hora que eles estiverem sozinhos em uma festa, ali com 12, 13 anos, aniversário do amiguinho, ele possa fazer a melhor escolha? Jaque, Provérbios vai dizer que nós devemos ensinar o menino o caminho que ele deve andar. É um desafio. Eu sou mãe de adolescente de 19, é um desafio. Mas só que desde pequeno nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Ou seja, aquilo que é saudável, claro que vai chegar um momento que ele vai ter a própria escolha, mas aquilo que é saudável. Então, a partir de um desenho, poxa, a gente pode analisar qual é o contexto, né? E às vezes eu pergunto para o meu filho, é uma série, qual é o contexto? Qual é a mensagem que está passando? O que ela fala estava me falando sobre aqui fora do isso? ar. O filho tem 19 anos e ainda assim você não Isso. deixou de monitorar completamente, Não, né? eu sempre pergunto, né? Ele assiste algumas séries que são, né, estrangeiras, né, por conta de linguagem e tal. Então eu pergunto qual é o contexto, o que você está aprendendo, né? Qual é a lição de vida, o que contribui? Então, assim, o que está agregando? Então, eu estou falando do meu filho de 19 anos por ser curiosa mesmo, né? Mas quando criança, os desenhos, poxa, tinha algum comportamento no desenho, eu me lembro que ele mesmo falava, olha, isso não é legal, isso não é de Deus, mãe. Às vezes desligava, né, ou ver essas coisas de monstro. Então, assim, poxa, é conversar, Jaque. O diálogo, ele não pode estar isento do nosso lar.
O diálogo não pode estar isento da nossa mesa. A gente perdeu essa essência, né, de dizer aos nossos filhos aquilo que é bom, aquilo que não contribui, não só pela nossa crença, mas pelo nosso contexto familiar. Não posso dar essa liberdade, você escolhe. Isso é muito precoce. Porque eles nem têm autonomia para isso, Não né? tem autonomia e não tem o senso crítico de analisar o que é bom, o que é ruim, Jaque. Infelizmente, a gente está vivendo essa geração que é mais fácil largar o celular para que a internet traga para o meu filho o que é certo e o que é errado, para que os blogueiros, os influencers... Eduquem, né? De alguma maneira, bem entre aspas, né? E isso vai dizer para você que comportamento é válido e qual não é. E para mim tá tudo bem, eu estou muito atarefada, né? Eu estou muito ocupada e deixa que a internet resolve essas questões. É por isso que eu digo que a gente tem que estar atento ao dia a dia. Não sei se eu já contei para o pessoal que está em casa que recentemente eu vivi uma experiência interessante com o Davi. Ele ia assistir um desenho, eu sempre costumo assistir a primeira vez com ele, mas nesse dia eu tinha louça para lavar, meus amores. Aí eu fiz assim, é livre? Pode assistir, filha, a mamãe vai lavar a louça, eu já venho continuar assistindo com você. Comecei a lavar a louça e ele tá ali no começo do desenho, eu não estava prestando atenção nesse dia. Ele chegou na cozinha e falou, parabéns. Eu falei, por quê? Ele falou, tem que vencer 1000 demônios para chegar no castelo. Eu falei, ele falou, já tirei, já vi que não é de Deus. E saiu assim, né? Tipo, tá vendo, mamãe? Graças a Deus, que eu já dei uma base, Sim. que ele já sabe escolher o que é certo e o que é errado. Foi instruído. Já foi instruído, só que eles são criança, a gente tem que estar instruindo o tempo inteiro. Como que é? Fala um pouco sobre os atendimentos dos adolescentes. Bom, os adolescentes... Como estão esses adolescentes? Tá fácil não, Jaque. Os adolescentes é algo... Eu estava conversando com uma colega, né, até mesmo de profissão, e o que a gente percebe é que o adolescente ele se tornou muito ocioso. Muito tempo nas redes sociais, isso tem influenciado no desenvolvimento das habilidades sociais, ou seja, na comunicação, na interação, na alimentação. Ou seja, eu não tenho nenhuma outra tarefa, eu chego da escola, simplesmente eu estou no celular. Então, ali eu passo a hora de comer, então eu começo a me sentir desanimado, eu começo a sentir dores no corpo, enfim. Tudo porque se tornou ocioso. Não se tem mais regras, limites, horários. E ajudar em casa, porque isso faz parte... Isso é benéfico para o nosso desenvolvimento humano, né? A organização, a cooperação, ajudar em casa, as responsabilidades. Então, isso está se perdendo, Jaque. Então, eu fico na internet, eu fico ali vendo os vídeos no TikTok, eu sei tudo sobre o TikTok, eu sei tudo o que está acontecendo, qual é o vídeo que tem mais like, qual o vídeo que está ali em destaque, só que às vezes eu não sei conversar com a minha mãe, eu quero ficar isolado, então falta comunicação. Jaque, resumindo hoje o nosso diálogo aqui, o que falta é comunicação e instrução dos pais. E, como eu sempre digo, se você não estiver firme no seu lugar, alguém vai estar por você. Eu queria que você falasse sobre os perigos no qual esses adolescentes estão se colocando com esses videogames que entram na internet e aí tá conversando com alguém que você pensa que é uma criança, pensa que é uma criança da idade dela, mas às vezes não é, às vezes é um pedófilo que tá conversando com ela ali na rede social. Eles pensam que são muito espertos, mas ainda são crianças, né? Sim, são imaturos, não tem a malícia, né, de entender que existe o mal por trás, né? Mas uma coisa muito importante, Jaque, os pais, além de manter, tem que monitorar, tem que saber com quem está conversando, quais são os acessos. Hoje, os próprios aplicativos, tanto tem ali como se fosse um bloqueio, você autorizar que tipo de vídeo, quais são os acessos. Então, assim, hoje, gente, no próprio site do Ministério da Justiça e da Defesa tem ali orientações para os pais, né, colocarem esses bloqueios na internet, porque... tô conversando, é uma criança. Não, às vezes não é. O que eles fazem? Quais são as táticas, né, dos pedófilos? Eles vão se tornar ali como se fosse uma criança e ele está conversando no jogo, daqui a pouco está pedindo WhatsApp, né, vamos conversar fora do jogo. Então, a criança, como ela está muito dedicada naquele ambiente, ela acaba fazendo com que quem está dando atenção, quem, né, conversa comigo, quem às vezes eu preciso desabafar, estou chateado, quem está me acolhendo. Então, já que são questões que a gente vai entrar nas questões emocionais. Às vezes, os pais também estão muito conectados. Os pais não tiram o celular da mão. E um dia, em uma devolutiva, uma criança, ela desenhou, né, que a gente faz ali a questão do desenho, trabalha muito com desenho, e desenhou um dos familiares com o celular na mão. E quando eu entreguei, um dos responsáveis ali, ele trouxe assim, um impacto que ele até se emocionou. Mas, ou seja, é a visão da criança. A criança coloca aquilo que está no inconsciente dela no desenho. Então, poxa,
Será que também nós, adultos, não estamos errando? No momento que eu tenho que estar com o meu filho conversando, saber como que foi o dia, quem são as pessoas, né, que ele conheceu, olhar o celular. E por que, já que hoje uma criança de 5 anos tem um celular, 4 anos tem um celular, tem um WhatsApp, qual é a necessidade? Ah, ela precisa se comunicar. Poxa, mas no nosso tempo, né, que existia orelhões, telefones discados, né? Não era necessário isso, né? Eu ter fichas no meu bolso com 4, 5 anos. Na nossa época tinha um negócio que a juventude não vai saber o que é, chama carta. Lembra? A gente mandava carta para os amigos. 3 dias para chegar na casa da pessoa, mais 3 dias para a pessoa responder. Isso, e era emocionante. Exatamente. Os correios passavam, já ia para a porta. Eu me lembro que quando eu viajava para a praia com os meus pais, eu sempre fazia amizade com alguém. E daí eu pegava o endereço das pessoas e ficava trocando carta com as amiguinhas que eu tinha feito. Isso não existe mais, né? E aí também eu queria entender. Causa aceleração neles, isso da geração deles, a nossa é híbrida, a gente foi ter isso depois, mas a geração deles já nasce imersa no clique. Isso traz ansiedade também, conseguir tudo num clique, tudo muito rápido? Sim, porque tudo está muito rápido ali. E a mensagem que eu passo para a minha parte, toda a minha questão neurológica, para o cérebro, é que as coisas precisam ser rápido. Por que tem aumentado tanto a ansiedade em crianças e adolescentes? Porque eu vivo imergida aqui, um clique, tudo vai modificando, tudo vai modificando. Quando eu preciso de algo, é apenas um clique. Então, essa mensagem que o meu cérebro, né, existe hoje, né, até clínicas nos Estados Unidos, que seria para dependência tecnológica. Então, é como uma droga, ela traz aquela sensação, né, de prazer. Então, o meu cérebro... Libera a dopamina, né? A dopamina. Então, o meu cérebro vai se acostumando com a dopamina. Ou seja, tudo muito rápido, tudo que é muito prazeroso. E aí, eu saio da vida, né, virtual e vou para o meu mundo real, eu preciso agora. Eu quero agora. Mãe, eu quero... É agora. Não, eu preciso... Então, assim, se torna muito imediatista. As crianças, elas estão mudando o comportamento. Se você não fazer aquilo que ela quer agora, ela vai chorar, ela vai mudar, enfim, né, o comportamento dela. Ou, às vezes, a mãe vai tirar o celular. Isso tem sido muito comum, eu vejo isso no dia a dia. Tirou o celular e a criança, ela modifica o comportamento. Agora, peraí, para ser praticamente a nossa última pergunta aqui, que eu tenho um minutinho para encerrar. Como que eu vou afastar essas crianças um pouco das redes sociais? Limites, Jaque. Limites nunca foi prejudicial. A conversa nunca foi prejudicial. Regras nunca não é prejudicial e jamais será. Já que se hoje eu não consigo colocar limites e regras para os meus filhos, vou falar da idade de 3 a 18 anos, né, vamos dizer. Se hoje eu como responsável, não ter, né, essa capacidade de falar sobre regras e disciplina com os meus filhos, seja com as crianças que estão ali sobre a minha responsabilidade, quem é que vai ter? Como que eles vão entrar nessa fase adulta? Como é que eles estarão na sociedade? Então, não é sobre ter uma idade ideal, né? Uma idade ideal para poder baixar o jogo que quer, uma idade ideal para passar maquiagem. Não é bem sobre isso, é sobre a maturidade deles, né? É sobre a maturidade deles, isso. Porque hoje tem, né, um aplicativo para uma criança de 3 anos, tem uma maquiagem a partir de 3 anos. Então, assim, hoje tem produtos indicados para essa faixa etária. Só que o problema não é isso. Tudo precisa ser monitorado. Os pais precisam entender que quando eu abro demais, né, quando eu libero demais, isso vai me trazer consequências na fase da adolescência. Dani, eu vou deixar para quem quiser entrar em contato o Instagram, que é @psicoped_Dani Almeida. Dani Almeida, né? Dani Almeida, Isso. tá passando direitinho para vocês. Tem também o e-mail da Dani passando aí. Dani, obrigada por ter vindo. Prazer te receber aqui. Agradeço. Eu vou me preparar para dar um recadinho. Para a gente finalizar, eu queria que você deixasse para nós alguns sinais de alerta que você diria, olha, é importante procurar ajuda para o seu filho. Quando? Quais seriam esses principais sinais? Por favor, Dani. Perfeito. Os pais precisam observar e buscar ajuda profissional quando observar os seguintes pontos, que seria o quê? A mudança de comportamento. De repente, a criança, ela tinha ali um certo comportamento, né, uma personalidade, e você começa a perceber que há uma alteração. Ou seja, as pessoas que, né, o vínculo, né, de amizades, algum comportamento mesmo em uso excessivo, seja de maquiagem, seja assim uma questão do autoconsumo. Isso é importante os pais buscarem ajuda profissional. Eu vou para o intervalo e daqui a pouquinho eu tô de volta, não saia daí.
Nosso programa está de volta, esperando a sua participação nas nossas redes sociais, Instagram, @nosso programa e fanpage, facebook.com/nosso PGM e a qualquer momento enviando o seu WhatsApp para 11 3337 5886. Nesse bloco a gente vai entender sobre envelhecimento e imunidade. Quem fala com a gente sobre o assunto é o doutor Marcelo Neubauer, que é infectologista e acupunturista. Doutor, prazer te receber aqui, viu? Muito obrigado pelo convite. Falando sobre um assunto extremamente importante, eu já quero começar entendendo, doutor, qual que é a relação entre a imunidade e o envelhecimento saudável? Olha, acho que antes de responder isso, vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o que é o envelhecimento. Perfeito. Para muita gente pode ser surpreendente, mas a gente começa a envelhecer a partir do momento que a gente para de crescer. Então, o nosso processo de envelhecimento, ele começa... Alguns dizem até que antes, algumas pessoas dizem que o nosso processo de envelhecimento começa praticamente ao nascimento. O que é o processo de envelhecimento? Quando nós somos jovens, nós temos muita reserva orgânica, nós temos, vamos dizer assim, muita lenha que a gente pode queimar e que a gente não queima. E a gente vai perdendo essa reserva orgânica ao longo da vida e... À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai usando cada vez mais recursos e deixa cada vez menos recursos do nosso corpo estocados. Um exemplo de como é fácil de entender isso. Pega uma criança com uma infecção. Criança com infecção, ela está com febre, e aí ela faz febrões, ela vai ficar razoavelmente prostrada, vai ficar caidinha, vai ficar chatinha. Você medica, você baixou a febre, a criança está pulando e fazendo festa. Aliás, às vezes você chega no hospital com a criança pulando, né? Porque você medicou em casa Exatamente. E levou para o hospital. Aí, você pega um idoso, eu tive a oportunidade de ver pacientes idosos com infecções leves, uma cistite numa senhora idosa. Perfeito. Que seria a infecção da bexiga, que a gente fala, né? Infecção da bexiga. A senhora não faz febre e ela entra em coma. 2 dias de antibiótico, ela acorda plena. Bem, por quê? Porque como ela não tem reserva, ela não tem uma reserva orgânica, toda a energia que ela tem, ela precisa mobilizar para combater essa infecção, falta energia para as outras coisas. Ela só consegue focar ali, né? Exatamente. Eu vejo isso com uma extrema frequência. Doutor, tem a ver com a recuperação rápida também? Porque meu filho tem 6 anos, então às vezes a gente pega uma gripe, às vezes eu até pego dele, que eu falo, né? Tá na escola e tal. Aí passa 2 dias, às vezes eu tô acompanhando ali com a pediatra, às vezes ela nem manda medicar, ela manda só acompanhar, fazer lavagem no nariz e tal. Ele tá ótimo. Minha mãe fala assim, como é que você tá, filho? Eu falo, eu tô destruída ainda, ele já tá maravilhoso. Tem a ver com isso também? Totalmente. Uma pessoa idosa, ela demora muito mais para se recuperar de qualquer agressão orgânica, vamos dizer assim, do que uma pessoa jovem. Processo de recuperação, processo de cicatrização, processo de... E normalmente, num processo mais grave, a pessoa idosa ela não volta ao patamar anterior. Ela se recupera, mas ela tem alguma perda. Isso eu vejo muito, principalmente naqueles idosos extremos, quer dizer, acima dos 80, acima dos 90 anos de idade, que eles têm processos de piora mantidos e repetidos, e cada vez que ele tem um processo de piora, e quase sempre essa piora é infecciosa, eles voltam para um patamar pior. Então, aos pouquinhos, eles vão descendo... Não voltam 100% nunca. Não voltam 100% E eu me lembro que a minha avó, que faleceu ano passado, ela chegou a ter praticamente a infecção urinária crônica, porque começou a ficar constante do médico falar, olha, esse já é o medicamento mais forte que eu posso dar para ela. Sim. Então... começa a ficar mais complicado. Ela estava com 86 anos, vai ficando mais complicado. É sobre isso, né? Exatamente. Tem um estudo que não é brasileiro, que é um estudo europeu, em que eles concluíram que entre 50% e 60% do que você vai gastar com a sua saúde, você gasta no seu último ano de vida. Uau! Porque... É quando o corpo está quando o corpo está né? cada dia pior. Então, a imunidade é perdida com o envelhecimento. A imunidade é perdida e nós precisamos fazer tudo para retardar essa perda. O que produz a imunidade? Vamos entender isso, doutor. A imunidade é uma coisa inata, tá? Nós temos uma imunidade que ela é inata, ela é um mecanismo. A verdade, quando a gente fala em imunidade, ela não é uma. São diferentes mecanismos
que o nosso organismo produz para se defender de agressões externas. Então, eu tenho anticorpos, eu tenho células de defesa, eu tenho sistemas de controle e de desencadeamento de inflamação. E a gente, quando nasce, a gente nasce praticamente com a imunidade zerada. E aí, esse é um dos motivos, o que a criança tem quando ela nasce, é o que ela recebeu da mãe pela placenta e o que ela vai receber da mãe pelo aleitamento materno. Por isso, inclusive, o aleitamento materno é algo fundamental para a criança. Ainda é o alimento padrão ouro, como falam, né? Sim. O principal. Ainda mais, eu ouvi falar muito sobre o colostro, que é aquele primeiro leite, né, que a gente tem. Que as pessoas falam, meu leite é fraco, ele é transparente. Não, aquilo é pura imunidade. Aquilo é pura imunidade para a criança. E por isso que, durante o primeiro ano de vida, são feitas tantas vacinas e que, principalmente nos primeiros 6 meses de vida, o contato dessa criança com o mundo tem que ser um contato mais restrito. Criança, quando vai para a escola, no primeiro ano de escola, é uma gripe por mês. E eu falo isso para os meus sobrinhos, falo isso para os meus pacientes. Isso é musculação para o sistema imunológico. Não é para ficar apavorado, então. Não, porque vai fazer, não tem jeito. É o primeiro contato externo, normalmente, né? Normalmente, o primeiro contato externo para a grande maioria das crianças são horas que é a hora que a mãe termina a licença maternidade, ela precisa retornar ao trabalho. Se ela não tem uma rede de apoio domiciliar, essa criança acaba indo para um berçário. E aí não tem jeito, é uma infecção por mês, mas console-se, isso é treino para a imunidade. E como que eu melhoro essa minha imunidade ao longo da vida, garantindo chegar na minha terceira idade bem? Porque é o que vai acontecer com a gente vai viver mais, é o que os estudos dizem. Sim. Mas a gente quer viver mais bem, eu não quero chegar aos 100, sendo que dos 80 aos 100 você vai viver mal, não é isso que a gente quer, né? Exatamente essa questão. Então, vida saudável, Tá. boa alimentação, atividade física, Tá. consumo o menor possível de álcool, não fumar, não utilizar, obviamente, drogas ilícitas, praticar exercícios físicos, desde os mais simples. Eu oriento meus pacientes, eu tenho vários pacientes que são sedentários. Sedentário? Que andar o senhor mora? Moro no 8º. Troca o elevador por escada. Sobe de escada e desce de elevador. Se eu mandar descer de escada, daqui 6 meses ele vai voltar com o joelho estrupiado. Tá tem todo um motivo, né? E como eu também sou acupunturista e faço clínica de dor, eles vão acabam vindo tratando comigo mesmo. Mas então, uma alimentação balanceada, uma alimentação regrada, controle adequado do peso, e principalmente manter o calendário vacinal em dia. Perfeito. E a gente tem 2 grandes momentos de vacinação na vida. A gente tem a infância e a adolescência, tem a velhice. Só que ao longo da vida tem certas vacinas que elas têm que ser periodicamente renovadas ao longo da vida. Por exemplo, a vacina de tétano, ela precisa ser renovada a cada 10 anos a vida inteira. Eu vi muitos casos de tétano durante o meu período de formação e durante a minha residência, isso lá nos anos 90, quase todos eram idosos. Por quê? Porque não se vacinaram, porque as pessoas não tinham... Fica uma lacuna, né? As pessoas não tinham a consciência da necessidade da vacinação de idosos. E eu também me lembro, doutor, dessa fase nossa adulta, que quando eu estava grávida e a médica perguntou, poxa, eu me cuidei, eu tomei os remédios que tinha, achei que eu estava bombando, preparadíssima para engravidar. Ela falou, e as vacinas? Eu falei, que vacinas? Ela falou, tomou todas? Eu falei, sei lá, eu não sei, eu não tinha... Porque na fase adulta, entre aspas, a gente perde esse controle e acha que não vai precisar mais vacinar, né? Isso melhorou de uns anos para cá, com o advento da vacina da gripe. Isso, eu ia te perguntar sobre ela. E que é uma vacina que ela deve ser feita anualmente em toda a população. Inclusive, até um incentivo para o filho, né? Você fala, também vou tomar, filho. É legal isso com as crianças, né? Agora, com a Covid, que a vacina da Covid vai virar uma nova vacina da gripe, que vai ter que ser renovada. Provavelmente vai ter que ser renovada periodicamente. A vacina da dengue é interessante, doutor? A vacina da dengue é extremamente interessante, principalmente nos idosos. Tá. A vacina da dengue... Houve muita crítica quando começou a se anunciar que o SUS a incorporou, porque ele não incorporou para os idosos. E por que isso aconteceu? Porque o SUS ele é obrigado, por força de lei,
a seguir exatamente o que está escrito na bula do medicamento. Tá. Como a vacina de dengue foi testada numa faixa etária que ia até os 60 anos de idade, na bula está escrito isso. Nós sabemos que nessa população até 60 anos de idade, ela é segura e eficaz. Eficaz não em prevenir a dengue, mas prevenir as formas graves. Agora, nós inferimos que acima dos 60 anos de idade, ela permanece segura e eficaz. E que Mas aí é uma provavelmente é até inferência. mais importante, né? Mas Sim. aí é o que a gente está deduzindo, digamos assim, né? Exatamente. Porque não, a não ser medicamentos que são muito específicos, não se testa medicamento de Porque população é idosa. óbvio, né? Você não vai testar no idoso, né? É quase Exatamente. óbvio isso, né? A não ser uma medicação para Alzheimer, Que é só uma que medicação... seria para esse público Exatamente, especificamente, uma né? medicação para um problema cardiológico, aí se testa em idosos. Que daí, na verdade, você está tentando alguma coisa, né? Por isso que acontecem esses testes, né? Exatamente. Agora, doutor, vamos entender. Quero entender alguns tópicos importantes. Um deles é, muitas pessoas têm falado hoje em dia, às vezes até pessoas que não são formadas em nada na internet, sobre shots de imunidade. Você mistura cúrcuma com não sei o quê, de manhã, com não sei o quê, com limão. Essas coisas ajudam, doutor? Mal não faz. Tá. É o que eu posso dizer. Mas a gente não tem muitos estudos científicos sobre isso, né? Poucos estudos. Cúrcuma, por exemplo, tem muito estudo, porque o cúrcuma é um excelente anti-inflamatório. Tanto que existem medicamentos no mercado, vendidos em drogarias, que são usados para tratamento de dor e inflamação à base de cúrcuma. Tem algum alimento que você falaria, olha, esse alimento é padrão ouro para a imunidade? Isso existe? Não um, mas um conjunto deles. Os nutricionistas costumam dizer que o prato precisa ser colorido. Uhum. Então, não é um alimento, mas é um Tá. padrão de dieta. É uma dieta balanceada, é uma dieta variada. Então, a dieta ela precisa ter amido, então na forma de arroz, feijão, leguminosas, então feijão, proteína de origem animal e ou de origem vegetal, fibras, frutas, por que não um docinho de vez em quando, que também ninguém é de ferro, Aham. mas a alimentação variada, ela ajuda a fortalecer o nosso sistema imunológico. Por outro lado, uma alimentação pouco variada, ela pode piorar o nosso sistema imunológico. Então, por exemplo, uma dieta muito restrita, que às vezes nós somos obrigados a fazer, porque a pessoa tem problemas de saúde em que ela é obrigada a restringir determinados alimentos. Ela pode piorar o nosso sistema imunológico. Aí, um bom nutrólogo, um bom nutricionista, pode orientar aí a suplementação de algumas vitaminas, alguns Então, minerais. detectei que estou com diabetes, detectei que, sei lá, sou celíaco. Vou procurar um profissional para me ajudar a adequar a minha alimentação de modo a não faltar nutriente, é isso? Exatamente. E, eventualmente, a suplementação daquilo que você não pode adquirir por alimentação, pela alimentação. B12, então. Lembrei agora dos veganos, vegetarianos e até mesmo a maioria da população. Tá? Agora tá um boom de falar que falta B12 para todo mundo. É verdade. Fala um pouco sobre isso. A vitamina B12, ela não é uma vitamina que precisaria ser entregue, reposta para todo mundo. Existem algumas populações, e eu faço parte dessas populações, que precisam receber suplementação de vitamina B12. Quem são essas populações? Os veganos, porque 90 e tantos % das fontes de vitamina B12 são de origem animal. Existe vitamina B12 em um ou dois tipos de alga que não são comuns no Brasil. Você vai encontrar provavelmente lá na Liberdade. Uhum. Mas então, veganos, pessoas que têm determinados problemas gástricos ou determinadas cirurgias sobre o estômago, elas perdem a capacidade de absorver a B12. Como os bariátricos, por exemplo. Os bariátricos, por exemplo, que é o meu caso. Uhum. Então, eu, por exemplo, eu faço suplementação de B12, só que não pode ser por via oral. Tá. Ela tem que ser ou por via intramuscular, ou por via sublingual, existem ótimas vitaminas B12 por via sublingual, ou por via nasal, sprays nasais, que eu não sei se tem no Brasil, mas fora do Brasil já existe. Eu sei que no Brasil isso está em desenvolvimento. Uhum. Então, nessas situações, essas pessoas precisam repor. Mas, realmente, está uma moda que eu não vejo muito embasamento científico. É porque se a gente for tomar tudo que está na moda, né, doutora, a gente vai viver tomando... E ao invés de comer corretamente, a gente vai usar um monte de suplemento. E a gente tem alguns ciclos. A gente acabou de sair de um ciclo que a bola da vez era a vitamina D. Uhum, então, verdade. acho que, inclusive, no começo da pandemia, se falava muito em reposição de vitamina B, reposição de vitamina D, reposição de vitamina D, até a hora que a seríssima Sociedade Brasileira de Endocrinologia,
ela falou, não, vamos pôr ordem nessa casa, criou critérios muito específicos, realmente algumas pessoas precisam de uma quantidade de vitamina C do sangue maior do que o normal, porque elas têm um aumento de demanda. Para você entender uma coisa que, na época, os laboratórios fizeram muito barulho. Tem trabalhos do começo da pandemia que mostram que pessoas com deficiência de vitamina D tinham pior prognóstico na Covid. Tinham maior mortalidade, evoluíram mais para formas mais graves. Me lembro disso. Então o pessoal começou a dar vitamina D para todo mundo. Eu lembro exatamente disso. Só que saíram trabalhos depois que mostraram que suplementar a vitamina D não fazia diferença. Então, foi coincidência, talvez, que essas pessoas tivessem uma coisa... Talvez elas tivessem com todo o sistema imunológico prejudicado. Não, nem é isso. Existe uma coisa em epidemiologia que se chama fator de confusão. Tá. O que é fator de confusão? Que, nesse caso, ainda não foi bem estabelecido. Alguma coisa que aumenta meu risco de ter deficiência de vitamina D também aumenta meu risco de ir mal na Covid. É um terceiro fator que poderia associar. Que a gente não sabe ainda qual é. Tem algumas hipóteses, mas ainda é muito... ainda tem muitas hipóteses para isso. Existem, quando a gente faz estudos retrospectivos, quer dizer, eu estou olhando de hoje para trás, acontecem algumas coisas muito curiosas. Tem um site norte-americano de professores de estatística que ele é muito divertido. Ele fica procurando correlações e mostrando correlações que são aparentemente absurdas, mas elas são correlações reais. Eu tenho um gráfico que eu gosto de usar nas minhas aulas, que é o seguinte: existe uma fortíssima correlação entre a taxa de pessoas que morrem dormindo e o aumento o número de filmes no ano do Nicolas Cage. Isso é uma grande coincidência, mas é uma correlação fortíssima. Vai ter um terceiro fator aí? Deve ter um motivo? Não, é uma pura coincidência. Eu já tô achando que é porque os filmes deixam a pessoa com muita ação, aí dispara o coração, aí eu já sou da teoria da conspiração. Não, mas assim, tem coisas muito... Mas tem correlações que são extremamente engraçadas. E é curioso, outro dia a gente estava falando sobre bula aqui no programa e tal, que querem retirar a bula, e aí eu conversava com uma amiga sobre a bula. Tudo bem, é importante ler a bula, mas às vezes a relação é que a pessoa que no estudo tomou aquele remédio morreu atropelada, né? E você fala, pô, tô brincando, claro, né? Mas quer dizer, não tem a ver necessariamente. Você sabe que teve um caso que teve a ver? Me conta. É um medicamento que eu não vou me lembrar que o que acontece? Quando eu trabalhei com vigilância de medicamentos durante algum tempo, e eu já escrevi muita bula na minha vida. Você sabe, tem ideia como é difícil e como é chato. E é importante, né? Qualquer coisa que aconteça com um paciente tomando um medicamento, seja em estudo fora, e que é reportado, precisa ser investigado. E tem um determinado medicamento que, honestamente, minha memória não está me ajudando, que aumentou a incidência de atropelamentos. Foram vários casos reportados, aí foram investigar, descobriram que esse medicamento, ele dava déficit de atenção. Pronto. Diminuiu a concentração? Diminuiu a concentração, assim? As pessoas ficavam distraídas, eram atropeladas, atravessavam a rua então sem tem ver. uma relação sim, né? Tem uma relação sim. Doutor, agora eu tenho poucos minutos, mas eu preciso perguntar. Remédios para verme aumentam a imunidade? Não. Excelente. Vermes diminuem a imunidade, mas remédios para vermes não aumentam. Tratar a verminose, sim. Mas usar o remédio para verme só para aumentar a imunidade, não. Não vai adiantar. Não e é bom ter orientação de um médico, porque também ficar usando várias vezes no ano também não teria motivo, né? Olha, eu diria que é assim. Todo mundo deve usar uma vez no ano mesmo? Para quem come na rua, para quem... Às vezes, normalmente, quando o paciente chega para mim, olha, eu almoço todo dia na rua, e vem relatando qualquer sintoma gastrointestinal, colher fezes é uma coisa chata. Para você poder dizer que a pessoa não tem verme, você precisa ter pelo menos 3 exames bem feitos. Tem remédios para verme que são extremamente seguros. Uma dose única, faz lá e pronto. Inclusive, os pediatras indicam para as crianças muitas vezes, né? Sim. Doutor, caminhando para o fim do nosso bate-papo, eu queria que o senhor falasse para nós. A gente falou aqui da alimentação saudável, né? Além de uma mudança de vida, o que é possível fazer se a pessoa que está me assistindo agora já está com 60 anos e fala, poxa, mas até aqui eu fumei, até aqui eu não controlei minha alimentação, não fazia atividade física. Dá para recuperar o tempo perdido? Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para mudar. Eu, por dinâmica da minha vida, até os 50 anos de idade eu era um sedentário. Eu resolvi mudar de vida. Hoje eu pedalo pelo menos 50 quilômetros por semana. Uau! Aqui em São Paulo, em ciclovia, normalmente à noite, vou de boinha.
E só que, claro, para chegar nisso foi aos poucos. Só que, pessoa de 50 anos, eu quis começar a fazer atividade física, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um cardiologista e ver se estava tudo em ordem com o meu motor de arranque. Fazer um check-up, ver se está tudo em ordem. Quer mudar de vida? Mude de vida sim, vai fazer bem, mas procure orientação médica. Eu sou da opinião que qualquer pessoa com mais de 60 anos de idade, e alguns dizem com mais de 50 anos de idade, tem que ter um geriatra para chamar de seu. Perfeito. O geriatra, ele é um médico ideal para gerenciar a vida de um idoso. Perfeito. Por quê? O que acontece? A principal característica de um idoso é a presença de múltiplas patologias, de múltiplas doenças. Nós chamamos isso de comorbidades. Então, ele vai no cardiologista para tratar a hipertensão, vai no pneumologista para tratar a sua POC, vai no reumatologista porque ele tem dor nas costas. Cada um vai fazer uma montanha de prescrição. Daqui a pouco o paciente idoso está tomando, sem brincadeira, 12, 15 remédios. Então, ter um médico que centralize isso e que ordene... Até te direcione, né? Não, porque o que acontece, eu já vi situações, eu não sou geriatra, mas na minha clínica eu vejo muitos idosos. Eu vi pacientes recebendo medicação que foi colocada para tratar efeito colateral de outra. Aí não faz sentido, A gente vê muito. Doutor, eu tenho que encerrar. O que eu vou fazer é convidar o senhor para voltar. Por favor, será um prazer. Para quem quiser entrar em contato, eu vou deixar o Instagram, @marcelo.neubauer. Se escreve aí, tá? Tô falando para vocês como se escreve. Tem o site do doutor também, que é drmarceloneubauer.com.br. Doutor, então o senhor volta, por favor? Com certeza, será um prazer. Ficou faltando a gente aprender muito, então fica pro próximo bate-papo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Até amanhã. Tchau, tchau.